Vamos começar aqui mais um na cara do gol, tá? Hoje, dia 29/8, quinta-feira. E, cara, é uma quinta-feira diferente, porque nós temos muitos jogos, levando em consideração a Conferência Europeia e também a Liga Europeia, né? E eu vou aqui mostrar para vocês como é que eu vou trabalhar nessas ligas, mas temos também poucos jogos, né, das outras ligas. Nós temos só Copa do Brasil, Liga Saudita, Espanha e tem também Sub-20, que eu vou fazer um apanhadozinho geral aqui para você em relação ao Sub-20, já que é os playoffs, tá? Vamos lá, vou começar com a Copa do Brasil, mas antes, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo e outra, na descrição eu deixei o Geração Green. No Geração Green, todos os dias eu deixo lá uma aposta de pré-jogo e além de deixar uma aposta de pré-jogo, eu também compartilho algumas bets que eu faço no ao vivo, sabe? Então vale a pena você estar lá para que você evolua como apostador e que você também aproveite essas apostas que eu faço, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição, vai lá e entra no Geração Green. Todo apostador deveria, ou quem quer aprender, deveria estar no Geração Green. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, vou deixar a Copa do Brasil aqui para o final. Vou começar falando da Espanha. Na Espanha nós temos dois jogos, Girona contra o Osasuna e Las Palmas contra o Real Madrid. Las Palmas contra o Real Madrid, galera, é um jogo onde sim, o Real Madrid é favorito, obviamente, né? O Las Palmas está voltando agora para a primeira divisão, é um time muito limitado, é um time muito fraco, esse é o fato, tá? Em relação ao Las Palmas. E o Real Madrid é a superpotência, né? Ainda provavelmente vai estar sem o Bellingham, ainda está sem o Bellingham. O Las Palmas empatou com o Sevilla 2-2 após estar perdendo duas vezes, né? O Sevilla aqui defensivamente está muito mal e perdeu para o Leganés. O Real Madrid venceu o jogo contra o Valladolid e acabou empatando contra o Mallorca, né? O que é que eu vejo do Real Madrid? O Real Madrid ainda precisa se encontrar. O Real Madrid tem grandes atletas individualmente, né? A gente está falando de um Mbappé, Rodrigo, Vinícius Júnior, jogadores top do mundo. Um time que é o atual campeão da La Liga, atual campeão da Champions, mas é um time que ainda não está jogando bem. Um time que ainda não está amassando os seus adversários. Então, para esse jogo aqui, eu prefiro, que é algo que está acontecendo nos jogos do Real Madrid, esperar uma cotação melhor para pegar no ao vivo, tá? Eu acredito sim na vitória do Real Madrid, só que aqui a gente vai ter que adicionar várias coisas para poder crescer essa odds, então e consequentemente vai aumentar o risco. Então eu prefiro esperar o ao vivo, ver o Real Madrid jogando e pegar uma possível vitória pagando pelo menos um odds 1,55. É o que eu vou buscar aqui, tá? O Real Madrid não tem começado bem nos seus jogos. Contra o Mallorca conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, depois foi lá sofreu empate. Contra o Valladolid, o primeiro tempo o Real Madrid não produziu muita coisa, não teve chance clara de gol, tá? E só foi fazer os gols no segundo tempo. Os 3 gols foi no segundo tempo, sendo um dos gols, né, ali já para acabar o jogo, que foi o gol do Endrick. Então, assim, eu prefiro aguardar no ao vivo para pegar uma cotação. Mas, para você que quer utilizar em alguma duplinha, vale a pena aí utilizar essa vitória do Real Madrid. É a opção que eu mais gosto desse jogo, mas eu particularmente vou aguardar o ao vivo, beleza? Já aqui nós temos Girona contra o Osasuna. E, cara, o Girona não é mais o mesmo, tá, galera? O Girona não é mais o mesmo. O Girona perdeu muitos atletas, perdeu o Savinho, que era o principal jogador, perdeu seu centroavante, perdeu também o lateral, né, brasileiro que foi pro Borussia Dortmund. Então perdeu muitos atletas. Tem uma defesa muito vazada, né? Defensivamente está sofrendo muitos gols, mas ainda continua tendo um bom ataque, que é essa equipe do Girona. Então, assim, a média de gols do Girona é muito alta. Para esse confronto, é o mercado que eu mais gosto de observar. Essa cotação aqui para o 1,70 para o Girona vencer, eu não confio, por mais que o Girona esteja jogando dentro de casa. O Osasuna é uma equipe que pode surpreender, mas eu gosto de olhar para o cenário de over 1,5, tá? Esse over 1,5 eu gosto de pelo menos 2 gols na partida, tá pagando um pouco, você pode aguardar no ao vivo, ou você pode estar utilizando numa duplinha. Mas para mim a melhor opção para esse confronto entre Girona e Osasuna. Vamos lá continuar aqui agora. Próximo jogo. Deixa eu só voltar aqui que tá. Pronto, voltou aqui. Nós temos Liga Saudita. Na Liga Saudita, nós temos dois jogos aqui que eu vou estar de olho, que eu gosto bastante. O primeiro jogo é o jogo do Al Ittihad contra o Al Taon, tá? São duas equipes também bem ofensivas, média de gols altíssimas, então vale a pena a gente estar de olho no over 1,5 aqui para esse confronto. Ah, tá pagando muito pouco, não vale a pena, mas vale a pena também estar de olho no gol no primeiro tempo, tá? É um jogo que eu acredito que vai ser bem movimentado e um jogo favorável para gols, porque o Al Taon também é uma equipe bem ofensiva. Então acredito que vai ser um jogo aberto.
A mesma coisa, eu acredito num jogo aberto aqui entre o Al-Shabaab contra o Al-Kalaesh, tá? Também gosto de olhar para o cenário de over 1,5, beleza? Na Liga Saudita, eu só tô indo na vitória. Realmente, eu fui na vitória do Al-Ittihad no jogo passado, mas foi no ao vivo, tá? E eles só fizeram gol lá nos acréscimos. Então, eu percebo que o melhor mercado para a Arábia Saudita nesse início de temporada tem sido o mercado de gols. Inclusive, o mercado de gols também que eu recomendo você ficar nos playoffs aqui da Série A. O jogo entre Flamengo e Fortaleza é um jogo muito duro, tá? O Fortaleza é uma equipe muito boa, muito qualificada. Obviamente, Flamengo e Palmeiras são as equipes favoritas. Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não sei se o Palmeiras se classificou diante do Santos, tá? Mas eles são as duas equipes favoritas, pelo menos na fase de pontos ali, né? No início do campeonato, antes dos playoffs. Foram as duas equipes que mais se destacaram. O Flamengo tá pagando 1,57, eu vejo uma boa cotação, vejo o Flamengo favorito e vejo um jogo favorável para gols, beleza? E o Atlético Paranaense contra o Goiás também eu vejo o jogo favorável para gols, só que na Bet só está aberto o mercado de 2,5, tá? O over 2,5. Aí eu recomendo vocês esperarem no ao vivo, porque tá surgindo muita oportunidade de pegar o over 1,5 no ao vivo. Então vale a pena ficar de olho nesse over 1,5 no ao vivo, mas aqui não tem favorito entre Atlético Paranaense e Goiás. Flamengo aqui contra Fortaleza é favorito, mas é um jogo que o Flamengo pode sim se complicar, tá? E falando sobre a Copa do Brasil, o primeiro jogo aqui com o Juventude contra o Corinthians, aqui eu vejo o seguinte, cara, o Corinthians hoje ele tem uma missão que é principalmente no Brasileirão. O principal jogo para o Corinthians tem que ser no Brasileirão, porque senão o time vai ser rebaixado, tá? Eu acho que o Corinthians, inclusive, não tem que focar agora na Copa do Brasil. Tem que escolher, na verdade, ou Copa do Brasil ou Sul-Americana, mas o foco principal tem que ser Brasileirão, irmão. Tem que ser de sair dessa situação que cada vez mais vem se agravando, né? O Corinthians já vem de mais uma derrota. O Corinthians que fora de casa, só para mostrar aqui para vocês, fora de casa não faz boas partidas. Venceu aqui o Bragantino e venceu o Grêmio pela Copa, aqui foi Copa do Brasil, né? Mas no Brasileirão venceu, na Copa Sul-Americana venceu o Bragantino, mas no Brasileirão o Corinthians não consegue vencer, né, fora de casa. É um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. É muito mal mesmo o desempenho do Corinthians fora de casa. E já o Juventude, dentro de casa, é um time que cresce muito. É um time que joga muito. É um time que complica para os seus adversários. E é um time que está se mostrando estar comprometido com essa fase, tá? Só para vocês terem ideia aqui, uma média de gols, tá? O Juventude tem uma média de quase 2 gols por jogo dentro de casa e uma média de 1 gol sofrido dentro de casa. O Corinthians, fora de casa, nos últimos 10 jogos, tem uma média de 0,5. Ou seja, o Corinthians, em 10 jogos, é como se em 10 jogos o Corinthians tenha marcado somente 5 gols. É muito baixo, velho. É muito baixo. E o gol sofrido é de pelo menos 1 gol por jogo. Então, assim, tá muito ruim realmente ver esse Corinthians jogar, tá? Principalmente quando se trata fora de casa. Por isso eu gosto do empate ou Juventude, para mim é uma boa opção. Eu gosto de olhar para o cenário do gol do Juventude, para mim é uma boa opção, tá? Essas duas opções eu gosto. Mas eu prefiro o empate ou Juventude, porque é uma equipe defensivamente muito forte. E eu gosto de olhar também para o cenário, para o Juventude marcar pelo menos 3 cantos nesse jogo. É algo que ele vem cumprindo com regularidade dentro da sua casa, dentro dos seus domínios, tá? Então, inclusive, a bet do dia que eu deixo aqui para vocês do YouTube, né, que eu sempre deixo no final do vídeo, é justamente o Juventude ou empate, né? E para o Juventude marcar pelo menos 3 cantos, tá? Eu vejo como a melhor aposta aqui para esse confronto da Copa do Brasil. Já o Vasco e o Atlético Paranaense é um jogo que eu apostei agora no Atlético Paranaense, um empate pelo Brasileirão. Acabei tomando o head ali nos 87 minutos, o Vasco conseguiu virar o jogo, mas foi um jogo muito aberto desde o primeiro minuto, tá? O Atlético buscando o gol e o Vasco buscando o gol. E ficou um jogo de muita trocação. Inclusive o Atlético saiu na frente, né? Teve a oportunidade de fazer o 2-0 no primeiro tempo, não fez. O Vasco também teve chance clara, tá, de poder empatar ainda no primeiro tempo. Veio para o segundo tempo, o Vasco conseguiu empatar. O Vasco estava pressionando, o Atlético jogando no contra-ataque. O Atlético teve chance de fazer o 2-1, não fez. E aí, no final do jogo, o Vasco foi lá e fez o 2-1 e saiu vencedor da partida. E esse fim de jogo gerou uma briga muito grande. E aí já tá polêmica. O Atlético Paranaense soltou nota, o Vasco rebateu. Então ficou esse clima pesado para esse jogo, tá? Então é um jogo que, por mais que eu acredite que seja um jogo favorável para gols, mas por ser jogo de ida, o lado psicológico contar muito e por conta desse bastidor, esse extracampo que aconteceu, que está acontecendo,
eu prefiro ficar de fora desse jogo e buscar oportunidade no ao vivo, tá? Eu prefiro fazer isso. Acredito que seja um bom jogo para se apostar em cartões. Acredito que para ambos os times pelo menos tomar cartão é uma boa, tá? Dá para se pensar em tomar 2 cartões, mas tomar pelo menos um cartão é uma boa. E acredito que vai ser um jogo bom para escanteios, com cada um dos times marcando pelo menos 2 cantos nesse jogo, tá? Acredito que cartões e escanteios seja a opção mais indicada e viável para vocês aqui e para mim também na hora de apostar nesse confronto, do que apostar num possível resultado ou gols, tá? Em relação à Conferência Europeia e à Liga Europa, que eu falei que tem muitos jogos aqui, ó, eu não costumo fazer apostas de pré-jogo nessa competição, nessa fase de qualificação, tá? Porque muitas das equipes, é jogo de volta aqui, muitas das equipes já construíram resultados, os favoritos provavelmente já venceram, como o Chelsea, por exemplo, Real Betis, Fiorentina não, empatou, então pode ser que seja um jogo bom para estar de olho. Mas todos os jogos aqui são favoráveis para gols, sempre fico de olho em gols, pelo menos 2 gols na partida, só que a cotação é muito baixa, né? A gente pega, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Shamrock Rovers contra a equipe do PAOK. Você vem olhar pagando 1,22, tá ligado? Aí você vem Chelsea, pega aqui o jogo do Chelsea. Cadê o Chelsea? Cadê o Chelsea? Servete Chelsea. Também é um jogo favorável por over e meio. Pagando em 14. As cotações são muito baixas, então não vale a pena a gente fazer aposta de pré-jogo com cotações tão baixas, tá? Isso aí é pra bet querer que a gente faça. A casa de aposta quer que a gente faça uma tripla, 5 jogos de um bilhete para buscar uma cotação boa. E isso aumenta muito o risco e a gente toma head. Então, eu só trabalho com aposta simples, no máximo uma dupla, mas é raramente que eu faço dupla. Eu costumo trabalhar mais de forma simples e essas cotações não são favoráveis, tá? Cotações bem baixas, tá? Não vale a pena arriscar para pré-jogo. É jogo para levar para ao vivo, beleza? Então, que Deus abençoe nossa quinta-feira, que seja uma quinta-feira muito lucrativa e vamos para cima.